Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu ia continuar a série que eu comecei semana passada falando sobre desenvolver equipe de alta performance, né? No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre a minha interpretação do livro Os Cinco Desafios da Equipe, que é a pirâmide da base e da confiança até o resultado. Hoje eu ia falar um pouco sobre o que eu acredito que são os comportamentos que devemos fomentar em nossas equipes desde o dia 1. Mas, felizmente, eu li muita. De lá para cá, eu acabei lendo muitas publicações no LinkedIn sobre novas ondas de desligamento em massa que empresas, startups fizeram nessa semana. E eu quero falar um pouco sobre esse tema. Eu, particularmente, achei que não iria acontecer mais isso, até pelo menos no final do ano fiscal, em março. Eu acreditei que poderia haver um movimento nesse sentido a partir de abril, mas eu entendo que algumas empresas optaram por fazer uma nova redução dos quadros agora, para recuperar a margem, o EBITDA, e fechar o ano de acordo com o que foi prometido para os investidores, acionistas principais das companhias, né? Então, isso acontece porque faz o desligamento, aí você tem um aumento na linha de custo muito alto por conta das verbas rescisórias e etc. E aí você consegue ir recuperando ao longo dos meses para chegar em março, fechar o ano em abril, apresentar e fazer o planejamento. Ah, mas enfim, o momento do desligamento, né? Layoff, que é a palavra da moda, desligamento em massa, demissão coletiva, passaralho, qualquer nome que você queira escolher, sempre é um momento muito delicado. Ele acontece em alguns momentos. Às vezes, por uma revisão da estratégia da empresa, principalmente quando havia a necessidade de ir para o escritório físico antes da pandemia. Algumas empresas mudaram, outras não, mas as empresas abriam filiais ao longo do país, tinham posições ao longo do país e, de repente, precisam rever e centralizar em São Paulo ou na cidade matriz da empresa. E aí você precisa rever a equipe e acaba fazendo um desligamento massivo, ou porque a empresa fez um movimento de aquisição ou fusão com algum concorrente e também precisa fazer esse movimento para não ter sobreposição de cargos, pessoas e etc. Eu já participei de dois desses momentos, né? Um em que a empresa fez o primeiro movimento de trazer a operação para São Paulo, e o outro em que essa mesma empresa ela fez um movimento de fusão com o maior concorrente, e nessa eu acabei sendo desligado no movimento de cortar sobreposições de cargos. É sempre um momento muito complicado, angustiante, e nesse ano existe as pessoas falam de bolha, uma hora a bolha vai estourar, mas existem estudos que mostram que no início do século teve um movimento parecido, se recupera, é um pouco cíclico. E agora está acontecendo muito por conta do cenário político-econômico mundial. Não estou falando do Brasil, estou falando do mundo, em que tem recessão, guerra na Ucrânia da Rússia com a Ucrânia, alta na taxa de juros, inflação. Então tem vários motivos aí que levam investidores de risco tomarem cuidado com o risco. Então, antigamente eles estavam mais abertos a investir em empresas que parece uma boa ideia, entre aspas, e agora eles estão mais reticentes, estão colocando dentro do seu portfólio dinheiro naquelas que têm maior potencial de retorno dentro de um prazo estabelecido. Geralmente esse prazo flutua entre 5 a 10 anos, culminando com esse movimento ou de fazer uma fusão, comprar ou ser comprada ou uma fusão com o maior concorrente,
ou abrir capital na bolsa, o IPO, que aí aí os investidores recebem muito mais além daquilo que investiu ao longo dos anos. Mas nesse cenário está acontece a prudência. Então, não são todos os negócios que têm a mesma captação de dinheiro e tem muitos investidores sendo um pouco mais prudentes e criando uma reserva de segurança dentro de carteiras de investimento mesmo para aproveitar da alta de juros, da inflação e tal, que você tem um rendimento seguro, que paga dividendos de uma forma segura, e uma startup, um investimento de risco, você vive muito tempo no que o jargão fala de cash burn. Você queima muito dinheiro para provar o conceito. Então você acaba, para fazer uma escala rápida, você contrata muita gente, para muita gente pensar, para testar muita coisa, você não está preocupado se aqueles departamentos vão ter um líder para dois analistas e né, que é o que chama de span de control, span of control. Então você não está muito preocupado com a eficiência operacional. Você precisa crescer e aparecer. E aí depois você faz um movimento nesse sentido. Todas as empresas acabam fazendo. É que este ano, por conta de uma guinada inesperada no cenário mundial, os investidores acabaram cortando a fonte de uma forma muito abrupta e as empresas precisaram mexer. E acaba sendo a escolha mais óbvia, se você olha um pouco de longe, você mexer nas pessoas no staff cost. Então você corta posições. O que eu espero é que as empresas avaliem outros cenários, né? Eu vi empresas que fecharam os escritórios tipo, locais, porque adotaram o Anywhere Office, Remote First, qualquer nome que você escolha dar, mas adotaram o home office como principal fonte de trabalho e aí escolheram manter um escritório aberto na cidade da matriz e fechar os demais para reduzir custo. Outras empresas, para blindar a equipe, congelou contratação, então só liberou substituições e algumas não liberaram nem substituição, estão liberando agora. Então, se você precisasse mandar alguém embora ou a pessoa pedisse demissão por algum motivo, você não reporia ela para segurar a folha salarial. E até mexer nos amenities. Então, o escritório antigamente mandava camisetas, presentinho de Dia das Crianças, Dia dos Pais, etc. Ou no escritório local tinha uma enorme variedade de comida e agora reduziu e tal. Até o tamanho do copo muda. Tudo isso para você fazer saving, para fazer corte de custos em outras linhas, a não ser de pessoas. Mas em algum momento você vai precisar mexer nas pessoas. Talvez nada disso feche a conta e você precisa. Há outras, umas mais, outras menos. A empresa que eu estou precisou fazer no meio do ano, teve um corte de pessoas não tão volumoso quanto muitas empresas estão fazendo, de cortar 30%, 40% do quadro, mas algumas precisam tomar essa decisão. Quando isso acontece, geralmente existe um treinamento do RH, com jurídico, com gestores, com o pessoal da imprensa, porque quando tem demissões volumosas acaba indo por LinkedIn, vira matéria, então a assessoria de imprensa precisa ter um plano de crise para saber responder as dúvidas, ter uma FAQ, material, e as pessoas que são decididas, né? E o que eu acredito, o que acontece é que muitas vezes a decisão vem por, por essas avaliações de premissas, né? Então, o cuidado que eu tomo e peço que eu procuro tomar e eu espero que as empresas tomem de terem premissas bem definidas para escolher as pessoas que vão embora. Como gestor, é nossa obrigação fazer uma avaliação de desempenho correta dos colaboradores, porque é a primeira linha de corte, você pega a avaliação de desempenho. E aí você acaba optando por aquelas pessoas que não estão performando de acordo com um critério. Então, de repente,
não estão atingiu o objetivo, estão abaixo do esperado. Então você acaba indo nessa linha. Se você coloca todo mundo dentro do esperado, porque você não tem um treinamento para dar um feedback que acaba sendo por que, que não foi esperado, você falhou nas rotinas de um a um e etc. durante ao longo do ciclo, e aí você sabe que se falhou, então ao invés de você admitir, você coloca que atingiu, isso é ruim para o colaborador, porque ele não está evoluindo, e também no momento de decisão você está falando, todo mundo está igual. Então, se eu RH escolher X ou Y, tá ótimo, tanto faz. Eu estou bem com todo mundo aqui. E na prática eu já vi isso acontecer, às vezes vem só o pacotinho com o nome dentro, você nem aprovou, principalmente se é uma consultoria que escolhe, você fala, não, mas essa pessoa não, essa pessoa é muito boa, eu tinha uma pessoa pior, não tem como mudar, etc. Não, não tem, porque já está definido, já está feita a rescisão, já está tudo pronto. Então, faça uma avaliação de desempenho coerente. E na hora de comunicar, seja sincero, seja transparente. Porque essa é uma demissão surpresa, não é uma demissão costumeira que você dá uma série de feedbacks e então quando você vai comunicar o desligamento é só um comunicado, mas não é uma surpresa. Não deveria ser um momento do feedback, não deveria ser um momento para falar que não está performando. É só uma formalização de um monte de plano de ação que não deu certo ao longo da jornada. Mas uma demissão surpresa, o funcionário não está esperando. Ele pode até imaginar, tipo, se tiver um desligamento em massa, você o escolhido, porque você vê as movimentações e tal. Isso aconteceu comigo na experiência que eu tive, né, que eu acabei saindo, né? Mas seja sincero. Primeiro não desligue por e-mail, não segregue as pessoas. O crachá de algumas pessoas passam e elas podem subir no prédio e algumas pessoas não passam e aí o segurança, não, aguarda aqui nessa salinha aqui de canto, que eu já vi acontecer numa empresa. Não segregue, seja honesto, fale. Hoje em dia, a gente falar novamente, por conta do cenário político, econômico, mundial, blá, 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 parece já meio repetitivo, meio robótico. Então, provavelmente, é ser honesto. O que eu falaria era muito na linha. Nós fizemos cortes ao longo do ano, vocês viram, você viu, e com isso a gente também, nós revimos nosso planejamento, nos comprometemos com os nossos investidores a alcançar um resultado. Ainda assim, a gente não conseguiu alcançar, nós não conseguimos alavancar os resultados, mesmo revendo todas as projeções. Então, a gente precisa mexer novamente na linha de pessoas e por isso a gente escolheu você para nos deixar nesse momento. Infelizmente, hoje você deixa de fazer parte da equipe, etc, etc. Aí a primeira pergunta que vai ser é por que eu e não ele? Eu não vou ser hipócrita de falar que todo mundo é honesto, justo e escolhe por justiça e não por eu gosto mais de fulano do que cicrano. Quando não tem que fazer uma decisão, às vezes você tolera o cicrano lá, você sabe que ele não é perfeito, mas também não é ruim, então dá para ir mantendo os dois, dá para ir trabalhando, mas no momento de decisão eu sei que eu não vou ficar com ele. Eu vou ficar com o Beltrano, porque ele é melhor. Isso deveria. Pô. E aí, e também tem a questão pessoal e tal, o julgamento pessoal que eu acho que infelizmente, existe, mas é o pior dos mundos. Nesse momento, o que é ser. Porque fulano não se crã? Porque, provavelmente é porque nós fizemos olhamos a área como um todo, nós estamos descontinuando a sua área, então por isso todo mundo está sendo desligado. Se é um analista, de repente, porque a sua performance não foi constante, você veio de ciclos de avaliação bons e ruins, então as suas entregas não foram constantes, os seus projetos não mexeram com a empresa, seja entregar resultado ou saber o que não fazer. Então, por isso a gente acabou escolhendo
o seu nome para esse momento. E se for gestor, às vezes é porque a gente foi ver o spam de controle, então a gente, não faz sentido ter dois gestores com poucas pessoas embaixo, a gente vai unificar. Então, um gestor vai ficar com uma equipe maior, mais robusta para liderar durante esse tempo. E a gente acabou escolhendo você, talvez pelo seu comprometimento, no sentido não de vir trabalhar, etc., mas mesma coisa. Constância no resultado, você vinha de ciclos de avaliação bons, aí caía e subia, e caía e subia, e isso acabou sendo que escolhendo um nome, ou até mesmo as empresas que usam pulsos para verificar se como a liderança é vista pelos liderados, você não teve um desempenho, estava abaixo da média da empresa, não veio evoluindo, então as pessoas não confiavam em você como gestor, como líder, como técnico no assunto. Então, são esses fatores que a gente acabou escolhendo o seu nome ao invés de qualquer outro nome. E é isso. Normalmente não foge muito disso, mas eu procuraria explicar para a pessoa e não falar, infelizmente, a gente precisa tomar uma decisão e a gente escolheu você. Não é Pokémon isso aqui, tipo, Pokémon vai você. Não é. Então, eu espero que nesse momento a gente explique de uma forma coerente e consistente o porquê, e não que a gente crie motivos para justificar o porquê que a gente quer que fique, porque é mais nosso amigo do que outro, fique, mas a gente faça as escolhas que sejam melhor para o negócio, não as mais confortáveis para nós. E para aqueles que foram atingidos por esse movimento, eu espero que se recoloquem rapidamente. Eu sei que é angustiante. Repensem, às vezes, se querem continuar no mundo de startups ou querem para empresas mais tradicionais e consolidadas, como bancos, indústrias, em que talvez a velocidade de crescimento não seja a mesma, a velocidade de andamento do projeto não seja a mesma, mas pela solidez ela não sofra tanto nesses momentos de incertezas. Então, faça essa reflexão. Se você concordar ao longo dos dias, e se for justo, ao longo dos dias, conforme o luto for passando, você vai entender, falar, puta, realmente eu falhei ali, faltei aqui, faltou eu entregar isso mesmo, então faz sentido, vou procurar melhorar, vou melhorar no meu próximo emprego e, e procurar. E eu espero que recoloquem prontamente. 2022 foi um ano muito turbulento, 2023 provavelmente será nebuloso, talvez não tão turbulento, mas também não vai ser céu de brigadeiro, e que todos nós passemos ilesos, principalmente que a gente não passe necessidade como provedores de família, que a gente não precise cortar a educação dos nossos filhos e que seja só uma fase de angústia, mas que ela não perdure muito tempo. E é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Boa sorte para todos nós. Semana que vem voltamos. Até a próxima.